É a segunda vez que eu tô gravando essa aula hoje, porque eu percebi que a aula 1 saiu completamente sem áudio. Felicidade que bate na pessoa. Vamos embora. Nós vamos falar agora sobre linha editorial, né? A gente teve aquela primeira aula sobre a persona, né? Como é que você pensa nessa ideia de persona, como é que é a persona do autor, que a persona do autor costuma ser muito em cima da história que o autor está publicando, a não ser que o autor tenha uma linha muito uniforme de publicações, ok? Se o autor varia um pouquinho ali, ele já precisa pensar em uma persona diferente para cada história dele. Né? Não quer dizer que quem lê os outros livros não vão ler esses. Vão, mas você pode perder também porque você mudou um pouco o gênero, certo? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a linha editorial. Cara, o que é a linha editorial? São os temas que você vai falar no seu perfil, no seu feed. E os temas que você vai falar no seu feed são relacionados à sua persona. Da persona que você construiu para essa história. Tá? Para esse livro novo. Nós vamos nos basear aqui para fazer uma linha editorial em cima de um livro que eu já lancei, que é o Primavera Zembrado e o Outono em Chamas, que foi uma duologia de romance de época, tá? Que se passa no Brasil ali entre 1929 e 1952. Então, nós vamos basear naquilo ali para fazer essa linha editorial, beleza? E aí, que temas, né? Como é que eu monto, Carol, essas ideias? Por enquanto, linha editorial, gente, entendam assim, que linha editorial são os temas gerais que você vai falar, né? As coisas as quais você vai falar ali dentro da sua história. Então, eu aprendi de um jeito que eu vou ensinar vocês desse jeito, porque eu acho mais fácil, embora eu faça um brainstorming, e na verdade eu vou unir um pouquinho o jeito que eu aprendi e o jeito que eu faço para vocês entenderem o que seriam esses temas. Para isso, o que foi que eu fiz? Eu montei uma persona muito básica, tá? A gente tem aquela lista lá de perguntas, né, para montar a persona, que eu mostrei na primeira aula, no módulo anterior. E aqui eu coloquei só algumas perguntas só pra gente entender bem de leve quem é essa personagem, quem é essa persona. Mas vocês podem preencher a lista toda, tá? Das perguntas. Então eu coloquei aqui que a nossa persona se chama Laura, ela tem 27 anos, ela tem uma loja de roupas, ou ela trabalha em uma loja de roupas, ela é casada, mas sem filhos. Ela gosta de ler história, romance, ela gosta de ler de história e de romance de época, e aí romance de época é inserido em qualquer universo cinematográfico, literário, enfim, fonográfico, qualquer coisa. Ela é apaixonada por Lucinda Riley, Kate Morton, Christy Hanna. Eu também poderia colocar aqui, eu coloquei aqui as mais modernas, mas eu poderia colocar aqui as irmãs Brontë, eu poderia colocar aqui Jane Austen, poderia colocar aqui Elizabeth Gaskell, sabe? Eu poderia colocar aqui vários outros autores que sejam mais antigas, né, dentro dessa ideia. É uma mulher romântica que lê depois dos afazeres da casa de noite, então você percebe que é uma mulher mais cheia de... Ela não é tão feminista como o meu público costuma ser, embora a minha personagem, a minha história bata muito nessa tecla do feminismo, né? A Laura gosta de chegar em casa e fazer as atividades de casa, né? Ela não levanta muito essa bandeira de que homem faz também, não. Ela gosta de fazer essas atividades, embora uma coisa não exclua a outra. E ela gosta de fazer as atividades, a fazeres de casa dela de noite, e depois ela toma um banho, gosta de fazer um chá de camomila, escutar Alanis Morissette, e gosta de filmes de comédia, e ela gosta de, quando toma ali o chazinho, escutar uma musiquinha ou ver um filme, ou ela pega um livro e vai ler ali na poltrona dela predileta, perto da janela. Então é uma mulher de hábitos, é uma mulher de rotina, é uma mulher romântica, é uma mulher que trabalha fora também, sabe? Uma mulher em movimento, certo? Então essa Laura é a nossa persona para quem a gente vai criar. Então, o que é que vocês têm? Deixa eu olhar para um pente. Releve a pessoa desenhando, porque a pessoa que desenhando é uma porcaria, mas vocês vão conseguir entender. Imagine uma pirâmide, tá? Aqui a gente não tá falando de funil de vendas, isso é na próxima aula, a gente vai falar sobre linha editorial. Na linha editorial, você divide essa pirâmide em 3, igual ao funil de vendas. Só que o funil de vendas ele é invertido, tá? Ele é ao contrário, a forma do que esse aqui. Então aqui a gente tem o temão, o tema e o teminha, que é como a minha professora de marketing me ensinou, e eu acho prático para dar aula desse jeito. E aí, o que que eu penso dentro da proposta de quem é a Laura, né? De quem é essa persona da gente. O meu temão, gente, que vai servir para autores independente de época de lançamento ou não, tá?
você vai falar de catálogo e ou lançamento. Então, aqui você vai 50% do seu conteúdo focado a catálogo, lançamento, certo? Aqui em tema, seria 30%. Eu gosto de escrever como mundo geek porque é a minha persona, sempre vai estar voltado ao mundo geek. Por exemplo, eu gosto muito desse universo, né? Fantasia, ficção científica, eu sou muito nerd, sempre fui muito geek. Então é uma coisa que faz parte de mim e que eu gosto de trazer para as minhas postagens, vez ou outra. Não é todas as vezes, a depender do livro, mas sim, eu gosto. Então, por exemplo, nesse livro, Primavera Sembrada, é um livro de época. Um livro que se passava em 1929. Ele começou em 1929, né? Aí eu fiz uma postagem que eu não lembro se a pergunta era o que você levaria para uma viagem ao passado ou o que você traria de uma viagem ao passado. Faz a referência à história de época. Mas o que foi que eu coloquei na foto, né, da arte do post? O DeLorean, que é o carro do De Volta para o Futuro. Que é uma coisa que está muito dentro do meu universo geek. O que é, né, esse universo geek? São esses filmes e séries e livros dessa época, né? Da época de 80, 90, né? E até mais recente, por exemplo, Harry Potter é considerado dentro do universo geek, tá? De Volta para o Futuro, Os Goonies, Terminador do Futuro, não sei, ET, Senhor dos Anéis, sabe? Todos os Game of Thrones, então tudo isso aí teve Funko. Aqui em casa a gente brinca com isso, né? Teve Funko, existe Funko para aquilo, então é dentro do mundo geek, tá? Séries, filmes e livros. Músicas também podem entrar aqui. Então, esses 30% que eu chamo de mundo geek é relacionado a séries, filmes, livros e músicas, a artes, ao que as pessoas consomem quando querem descansar, certo? Então, vocês inserem aqui no mundo geek. E o teminha, que seria os 20%, é a sua vida pessoal. Quando você está em época de lançamento, você pode aumentar isso aqui, tá? Essa porcentagem de coisas você deve aumentar. Essa porcentagem de coisas relacionadas a catálogo. E você também pode aumentar a quantidade de coisas relacionadas ao mundo geek e diminuir um pouco a vida pessoal, certo? Você vai brincar com isso aqui porque você vai sentindo o seu público, ok? Carol, o que são os posts de lançamento de... A gente já conversou diversas vezes sobre isso, né? Que tipo de posts você pode fazer que é padrão de quando você lança. Mais banner, né? A apresentação de personagem. Local. 5 motivos. Curiosidades. Anatomia da capa ou da história. Releve minha letra, tá? A anatomia da capa, da história, o que mais? Ligar personagens de universos seus diferentes. Como a Mari Salles faz, a Mari tem essa coisa de brincar, né, com personagens que são de séries diferentes dela, e elas colocam os dois um diálogo ali para conversar no banner. Eu acho super criativo isso. Então vocês podem brincar, tá, com posts que sejam padrão. Onde é que eu sei como é que eu sei o que é post padrão? Vendo o que os outros autores fazem. Você pode criar coisas suas, coisas muito específicas. Sim, inclusive entra aqui em catálogo, quando você está em época de lançamento, o plot da história. Então, se a história a gente tem ali como temas principais que meio que norteiam, né, a trama, que a personagem, como eu tenho uma autora aqui que tem, né, um livro assim, que a personagem sofreu abuso, que a personagem tinha endometriose. Você pode criar conteúdos que sejam relacionados a isso, né? Para trazer um público que queira saber de coisas que não sejam nem sempre relacionadas a livros. Para trazer temas reais, né? Histórias reais. Eu postei muita coisa, principalmente em Outono em Chamas, que é a segunda parte dessa duologia de época, relacionadas à guerra. Muitos posts relacionados à guerra.
Porque muita gente não sabe que tipo de participação o Brasil teve na Segunda Guerra, que nós fomos mandados para a Itália para ajudar os aliados, sabe? A gente não tem essa noção de como foi essa participação dos soldados brasileiros, quantos soldados foram, em que condições foram, por que, né, o presidente resolveu mandar. Então é importante que você ter esses posts, né? Porque as pessoas também são curiosas com coisas históricas. Então essas coisas históricas, elas podem entrar aqui nessa parte de catálogo. Então o que eu chamo de catálogo quando você está em lançamento é tudo aquilo que sejam os posts de apresentação da sua história. Sejam conteúdos mais básicos, tipo esses que eu coloquei aqui, sejam conteúdos relacionados específicos ao tema que você está tratando. Então, por exemplo, Primaveras fala muito de feminismo, Primaveras fala muito sobre diferenças de classe social, né? A gente tem ali a personagem feminina, ela tem 17 anos, é filha de um barão de café importante de São Paulo, e o personagem masculino é filho de imigrantes italianos, muito pobre, motorista, mora no Brás. Então a gente tem um choque de realidade muito grande, né? Um choque social de realidade ali para esses dois personagens. Eu falo sobre homossexualismo dentro da história, sobre o feminismo, né? A personagem era sufragista, então você fala ali sobre sufrágio, que foi uma coisa que aconteceu na história. Eu trago relatos de mulheres daquela época que, por algum motivo, foram impedidas de realizar coisas por conta de regras sociais, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas a minha mãe estava assistindo a CPI do negócio da Covid. Ela assistiu todos os dias que tinha audiência, ela assistia. E a gente descobriu ali no final da CPI que a bancada feminina, né, a bancada de mulheres, elas não podem votar. Para elas participarem daquilo ali, né, daquela CPI, elas precisaram de uma autorização do Omar Aziz, que era o presidente. E elas não puderam votar no final, porque eram mulheres. Quer dizer, em pleno século XXI, onde essa pauta nem deveria estar sendo mais discutida, deveria ser uma coisa comum, mas a gente ainda está se falando sobre locais políticos onde mulheres não têm voz, certo? Então, como tem hoje, existia muitos no passado. Se a mulher se separasse, a guarda do filho ficava com o homem. As crianças tinham o nome dos pais, não tinham o nome das mães. Em alguns países ainda é assim, certo? Então, essas temáticas para mim eram muito importantes e eu trabalhava ela nas minhas postagens. Por que eu achava isso importante? Porque é importante que as pessoas saibam. Eu, como autora, eu tenho uma obrigação social de trazer temas que eu acho importante, né? Eu sempre fui daquela de que não existe isso de ser neutro, não existe neutralidade em nada. E eu sou ultra contra a neutralidade, certo? É uma pauta que eu levanto, é uma bandeira que eu ergo e tá sempre ali nas minhas postagens. Então, isso é importante pra mim e isso entraria aqui, ok? No meu temão, que é essa parte de catálogo. O que é que entra em tema, Carol? O que é que vai ali para esses 30% que todo mundo faz, que são os temas relacionados a filmes, séries, livros, músicas também. Na verdade, artistas como um todo. Artes como um todo. Você pode falar de obras de arte, de esculturas, de museus incríveis que tem pelo mundo. Então, você pode falar de diversas outras coisas, tá? Então, que mais? E vida pessoal, basicamente, é sua vida pessoal mesmo. Então, o que é que eu faria pensando lá na nossa persona, que é a Laura, que gosta de romântica, gosta de filmes de época, de histórias, sabe? Pensando naquela persona que a gente criou, naquela Laura, né? Que gosta do chazinho e tal. E aí você vai destrinchar cada parte do que você acha importante daquela mulher para poder construir os seus conteúdos, a sua linha editorial, que são os temas que você vai tratar ali no seu lançamento ou no seu catálogo quando você não estiver em período de lançamento. Carol, o que eu faço nessa parte do temão quando eu não estou em lançamento? Reciclagem, gente. Tá? Você aumenta a parcela, a proporção desse e desse, de vida pessoal e de mundo geek, e faz reciclagem. Por exemplo, você fez um post. Entenda o seguinte, sempre siga a premissa de que uma pessoa que leu o seu livro, que chegou no seu perfil agora,
ela não sabe que livro foi aquele que você publicou 2 anos atrás. Então, por exemplo, eu tenho até hoje pessoas que me chamam no meu perfil, ali no meu privado, para perguntar quem são os avatares do livro de Constelação dos Gritos Mudos, que é um livro de uns 2 anos atrás. Por isso que eu usei a ideia dos 2 anos. E aí, se elas baixarem o meu perfil lá, elas vão achar esses avatares. Mas as pessoas não fazem isso, gente. Então, você pode reciclar tranquilo o conteúdo. Eu fiz um post, sei lá no passado, que era para apresentação, um post simples para apresentação de cada um dos personagens principais. Eu posso agora reciclar e fazer um carrossel sobre eles. Eu não preciso colocar a apresentação dos personagens, porque eu já apresentei. Mas, por exemplo, eu poderia fazer algo do tipo signos, eu acho que eu já até fiz isso, signos em constelação dos gritos mudos. E aí eu repito esses avatares e coloco que signos eles têm, que características dos signos eles teriam. Certo? Eu posso fazer um Reels. Tá? Eu posso mudar o formato e reciclar uma postagem que você já fez. Então, quando você não está em período de lançamento, você vai focar no tema e no teminha. E a parte de catálogo, que seria o seu temão, ele deixa de ser o temão, tá? Ele ainda é o temão, ainda é o seu foco maior, falar dos seus livros. Mas você pode mesclar, brincar muito mais com outras coisas, com outras ideias, tá? Você pode falar dos livros que você leu aquela semana, sei lá, uma música, uma banda que você conheceu num mês, e transformar isso em conteúdo mesmo, sabe? Pro seu feed lá. Não achem que isso aqui se resume a feed só não, tá? Você vai falar disso aqui nos seus stories também. A sua linha editorial, ela também tem que estar presente nos seus stories. Eu sou uma pessoa que só lembra de fazer nos stories essa parte aqui do meio do tema. Eu esqueço os outros. Às vezes eu lembro da parte de vida social, mas eu esqueço muito de trabalhar temão, por exemplo. Trabalho muito tema e teminha. Tá? E como é que você trabalha, né? Carol, como é que eu trabalho vida pessoal nos stories? Porque minha vida é um saco, não acontece nada. Gente, sempre acontece. Quais são os criadores de conteúdo que eu mais gosto de acompanhar? Aqueles de vida doméstica, de vida de casa, de organização de casa. Eu amo, embora eu seja pessoa longe da organização. Eu sou péssima para isso. Mas eu gosto de acompanhar. Muito. Eu adoro ver uma pessoa tirando a gordura de uma panela. Como é que tira mais fácil a gordura da panela? Como é que você tira a panela queimou? Como é que você limpa essa panela queimada? Como é que você deixa o banheiro cheiroso por mais tempo? Como é que faz uma cama posta? Como é que dobra os cantos do lençol de elástico para poder guardar? Sabe, eu gosto desse tipo de conteúdo. E a Laura, minha persona, amaria ver isso. Como a romântica que vai trabalhar o dia todo, que chega em casa para consumir e para fazer as coisas da casa ainda. Ela ia amar ver isso nos seus stories também. Cara, mas não vai fugir muito do assunto dos livros? Gente, eu não tô mandando vocês fazerem uma de blogueirinho doméstico nos stories só não, tá? Eu tô dizendo que vocês podem inserir isso também. Vocês não necessariamente precisam aparecer. Eu digo isso sempre nas consultorias, porque os autores têm um medo de aparecer, de se expor. Absurdo. Infelizmente, o autor hoje em dia, ele tem que ser o marqueteiro dele mesmo. Ele tem que botar as caras ali e dizer, olha, o autor sou eu sou assim, eu vivo assado. Eu lembro que lá no começo, a minha casa não é exatamente o cúmulo da organização, né? Como eu disse. Então, lá no começo eu tinha muita vergonha de mostrar isso. Hoje eu não tenho mais. Essa é a minha vida. It's my life, is now or never, tá? Então, eu não tenho mais problema com isso agora. Nenhum. Você aparecer nos stories, né? Você pode fazer uma linha editorial nos stories sem você precisar aparecer? Você pode. Tranquilo. Mas você cria uma conexão maior quando você aparece. Certo? E aí, cara, como é que eu posso fazer então sem aparecer? É o que eu digo às autoras que trabalham comigo sempre. Criem rotinas. Eu não trabalho fora. Eu passo o dia em casa.
Mostre o que você está fazendo dentro de casa. O momento que você parou para ler, o momento que você parou para brincar com o seu gato, com o seu cachorro, o momento que você está ali fazendo uma comida diferente na cozinha. E como é que você pode usar isso dentro do mundo literário? Puxar, né? Se você não quiser falar disso aleatoriamente, embora você possa tranquilo. Mas como é que você pode puxar isso para o seu mundo literário? Quando você mostra você limpando a sua estante, quando você mostra você sentado lendo, quando você faz um comentário sobre uma página no livro que você leu que você achou incrível ou uma bosta, quando você está fazendo uma comida que foi inspirada em uma personagem porque ela gosta muito dessa comida, tá? Mostra a tua janela assim que você abre de manhã. Eu sempre uso a Jenny de referência, né? Que é uma autora que eu adoro. E ela criou uma comunidade antes de publicar o livro dela, que quando ela publicou o livro dela, o livro estourou. Como é que a Jenny fez isso? A Jenny criou uma comunidade nos stories. Era porque as pessoas acompanhavam só o feed dela? Não. Na época ela tinha o Sussurrando Sonhos, que era um IG para literatura. E ela falava, obviamente, né, de livros, resenhas de livros, enfim. E ela criou uma comunidade nos stories da seguinte maneira: ela amava acordar de manhã e fazer exercício físico. Então ela deixava a música ela rolando e gravava, né, filmava ela fazendo os exercícios de manhã e depois ela ensopada, né, dos exercícios, cansada dos exercícios que ela fez. A Jenny acorda 4 horas da manhã. Até o acordar dela, quando eu acordo 5 e pouco, eu sei que a Jenny essa hora já tá acordada escrevendo, que ela escrevia de madrugada. Ela acordava muito cedo para escrever. E aí, outra coisa que ela fazia, que era o miojo, né? Ela amava, não sei se ela ainda come hoje em dia, mas na época ela amava muito comer miojo, e ela tinha costume, toda vez que ela fazia o miojo, chegou a hora do miojo. Chegava ao ponto das pessoas perguntarem para ela se ela ia comer miojo, ou indicar para ela o miojo de uma marca X. Sabe? Então ela criou essa comunidade desse jeito. Hoje, Jenny, eu não vejo, nunca mais ouvi os do miojo. Mas hoje eu vejo Jenny todo dia que ela levanta para escrever, ela gravando um pedacinho do computador dela, ligando do capítulo que ela tá escrevendo, 4 horas da manhã. Tem público para me ver 4 horas da manhã? Às vezes não. Mas o Storyx fica 24 horas. E as pessoas quando veem, quando eu vejo aquela tela do computador, eu já sei que é da Jenny. Sabe? Então não precisa necessariamente que você apareça. Ela só aparecia nos de exercício físico. A maioria das vezes ela mostrando a tela dela, ela mostrando os cachorros, a casa dela tem uma parte aberta bem grande. Ou ela mostrando o miojo, ela não aparecia. Tá? Então leva a sua linha editorial para os seus stories também. Certo? Então vamos lá. A gente trabalhou aqui, né? O que a gente pode falar em tema. E o que não tem minha, né? Na vida pessoal, o que você pode... Tudo que eu falei aqui. Se você quiser correlacionar com o seu livro, o que eu poderia fazer no caso do meu, né? Que é esse livro de época que eu falei. A Joana é louca por doce de banana, que é a personagem, e por manga. Eu poderia tirar uma foto de eu comendo uma manga. Eu poderia tirar uma foto de eu fazendo um doce de banana, gravar um vídeo, postar uma receita de eu fazendo um doce de banana que eu fiz, de uma torta. Doce eu não sei fazer, mas bolo de banana, o meu é uma delícia, que é uma cuca, na verdade, né? Eu poderia falar disso. Inclusive, eu falei disso nos stories na época e me pediram receita, várias pessoas. Tá? E aí a sua vida pessoal. Precisa, Carol, ser só relacionada a livro? Não. Você pode mostrar você trabalhando, escrevendo, você pode mostrar você com seu bichinho, você pode mostrar um passeio que você fez na rua, um filme que você assistiu. Não precisa ser só relacionado ao livro. Mas eu tenho que aparecer, eu sempre vou preferir que vocês apareçam. Tá? Não achem que a Carol vai chegar aqui para dizer, passar a mão na cabeça de vocês porque vocês não querem aparecer. Certo? Vocês podem começar devagar, sem aparecer. Mostrar a sua mão, você fazendo uma escaleta. Mostra você escrevendo no computador, numa foto. Na outra você mostra os livros que você tem em casa, de estudo de escrita, ou livros que você gosta. Tá? Então, vida personal é tudo sobre você. Ok? Pensando na Laura, né? Carol, pensando na Laura, o que eu poderia fazer aqui? Como é que eu montaria a linha, né, editorial? Então, essa parte de temão vocês já sabem, porque isso aqui é o padrão que está embaixo. E dentro desse livro meu, eu poderia trabalhar com feminismo, história, né, a parte histórica mesmo, a parte histórica social. Eu poderia trabalhar com imigração. Eu poderia trabalhar com guerra.
com homossexualismo. Enfim, isso são só alguns temas. Quando eu disse a vocês, Carol, não, vamos terminar aqui essa parte, né, do tema. Tá, Carol, e pro tema, né? Como eu trabalharia coisas relacionadas a Laura, que é a minha persona, pro tema? Gente, filmes, séries, livros e músicas relacionadas a coisas históricas. Precisa necessariamente ser daquela época? Não, ajuda, né? Ajuda você colocar da época porque você vincula as coisas. Mas coisas históricas. A Laura ama isso. A Laura ama história. A Laura ama... Eu nem coloquei ali, mas ela ama, tipo, History Channel, tá? Então você pode colocar coisas relacionadas à história, curiosidades relacionadas à história de filmes, séries, livros e música, tá? Eu tenho playlist no Spotify para todos os livros meus. E nesses de época foi difícil trabalhar porque eu gosto de inserir dentro da história as pessoas citando uma frase do cantor, citando, essa música é da fulana dos Treco, da autora, sei lá, Anitta. Embora acho que eu nunca tenha usado uma da Anitta. Mas enfim, para vocês entenderem. E nesse livro foi diferente porque a maioria das músicas principais da história eram rocks modernos. Eram blues mais modernos. Como é que eu inseri aquilo? E aí o que foi que eu fiz? Eu peguei pequenos trechos, frases muito curtinhas das músicas e inseri dentro do livro como se fossem easter eggs. O que são easter eggs, Carol? São aquelas coisinhas que você coloca escondida dentro da história. Eu fiz isso em Rua das Lágrimas Flutuantes, que eu escondi vários quadros do Van Gogh dentro da escrita. E escondi em Primaveras de Brado e Outono em Chamas, principalmente Primaveras em Brado, que eu escondi vários trechos de música. Músicas do Bon Jovi... música de tanta gente, mas eu acho que mais do Bon Jovi, que era, tipo, o cantor principal dessa história, tá? Então, eu tenho músicas que eu consigo correlacionar com os livros, que não necessariamente precisam ser da época. Mas que se você der uma explicação como essa que eu tô lhe dando agora, você vai dizer, caraca, que incrível, eu vou ler o livro pra achar os easter eggs da Carol. Tá? Então... sei lá, se ela for pegar séries ali, Downton Abbey, The Crow, tem várias séries, gente, que se foca ali na década de 20. Como eu falo do Brasil, né? Embora, por exemplo, a parte da guerra, eu acho importante quando você coloca um Downton Abbey da vida, que a gente teve ali ativamente, né? Como é que foi essa participação na guerra. Mas eu poderia puxar aqui para o Brasil, falar do costume, né, brasileiro das coisas. Eu poderia falar de Terra Nostra, eu poderia falar do cravo e rosa, eu poderia falar de chocolate com pimenta. Cravo e rosa, chocolate com pimenta, só coisa de comida. Mas eu poderia falar dessas novelas, dessas séries brasileiras, Gabriela, que se passava muito nesse período de tempo onde se construiu essa história. Certo? E aí livros também, né? A gente sabe que ela gosta ali de Lucinda Riley. Será que a Lucinda Riley tem algum livro que se passa na mesma época do meu livro? Eu acho que aquele das Sete Irmãs, ela tem o primeiro, que é o do Rio de Janeiro, eu acho que se passa nessa época aqui no Brasil, tá? Eu poderia falar dele, eu poderia ver essas outras autoras se tem, mas não necessariamente livros que sejam relacionados a coisas do Brasil, certo? Eu poderia falar de Orgulho e Preconceito, embora a parte histórica seja diferente, né? Mas eu poderia puxar alguma coisa para Orgulho e Preconceito, criar algum tipo de conteúdo que eu possa ali falar de Jane Austen, que eu possa colocar uma imagem de Elizabeth Bennet, né? Que é a personagem ali do Orgulho e Preconceito, ou da Jane Eyre, né? Das Irmãs Brontë, ou da Catherine de Morro dos Ventos Uivantes. Então eu posso puxar coisas que sejam mais tradicionais de quem gosta de romance histórico para cá. Esses personagens que são mais conhecidos, tá, gente? Quando eu falo de mundo geek, né? De mundo geek, eu tô falando dos personagens símbolos que você consiga identificar independente. Por exemplo, eu poderia ter falado aqui, eu não falei Elizabeth Bennet, né? Não falei de Jane Eyre, eu poderia ter falado aqui de um personagem de um livro da Julia Quinn, por exemplo. Mas a quantidade de pessoas que conhecem Elizabeth Bennet, o Mr. Darcy, é muito maior do que as pessoas que conhecem uma personagem de um livro da Julia Quinn, que eu já li todos e não sei o nome de nenhum mais. Tá entendendo isso que eu tô falando? Então, quando eu falo do mundo geek, é você fazer referências de coisas famosas que sejam dentro daquele universo. Como eu fiz com o DeLorean no De Volta para o Futuro. Tá?
Filmes, a mesma coisa. O filme A Troca se passa naquela época, o artista, enfim, e aí é uma pesquisa, ok? Tem aqueles que você já sabe de cabeça, que você já tem ali, mas tem uns que você vai ter que fazer uma pesquisazinha no Google, nada que o Google não responda, certo? Que ele diga quais são os filmes, né? Que músicas tocavam naquela época. É a parte nerd, gente. Essa parte do mundo geek é a parte nerd. É a parte... Quem gosta de literatura costuma gostar de cinema, costuma gostar de séries de televisão, costuma gostar de músicas, costuma gostar de ferramentas, né? Ferramentas quando eu falo tipo aplicativo. Eu escrevi um livro que o personagem ele era viciado em universo, né? Em estudar estrelas, constelações, coisas assim. E aí eu descobri que existe um aplicativo que você consegue deixar o celular assim e ele faz um espelhamento do mapa estelar. Ele diz exatamente que constelações estão ali em cima de você. É uma coisa que você pode falar naquele livro, certo? Então é isso, é você encontrar coisas que pessoas que gostam, que a Laura, que é a minha persona, gostaria, ok? E aí da vida pessoal a gente falou, né? Que são coisas realmente do seu dia a dia. Que aí eu recomendo que na vida pessoal, que são mais fotos, o que vocês façam? Vocês têm um único filtro, tá? Vocês têm um filtro para todas as fotos daquele lançamento. Carol, e quando eu não estou em lançamento? Você tem um filtro para todas as suas fotos. Entrei em um lançamento um pouco mais dark, muda o filtro para um filtro mais dark. Botei uma coisa mais alegre, aumenta a saturação, aumenta o brilho, mais sol, tá? Tenha momentos de você saber que o seu feed, ele inteiro tem que acompanhar esse lançamento. Eu falo isso o tempo todo, né? Eu bato muito nesse martelo. Carol, como é que eu faço essa parte do mundo geek quando eu não estou em época do lançamento? Generaliza. A mesma coisa que eu disse a vocês que vocês vão fazer em catálogo. Generaliza, tá? Meus 5 filmes prediletos de novembro. 5 comédias românticas que eu amo. 3 livros de chiquilite para morrer de rir. Gente, o que mais tem, se você joga em sites, em blogs, né? Eu comecei como blogueira, então as ideias surgem fácil na minha cabeça porque eu vim daquela época de blogagem que você tinha que ter uma postagem todos os dias. E não era uma postagem só mostrando como um carrossel. Você tinha que ter um artigo completo falando daquilo ali. Eu trabalhei vendendo artigos na época, né? As pessoas me pagavam 20, 30 reais para escrever um artigo inteiro sobre um assunto. Então as ideias têm que vir rápida na minha cabeça. Eu fui treinada para isso. Então, quando você pensa em falar de coisas, quando você não está na época de catálogo, dá uma pesquisada. Canais no YouTube de pessoas que trabalham com literatura, tem sempre uma tag, né? Tags literárias são ótimas. Você pode criar uma vez por semana e responder uma tag literária. Resenhas, vocês podem falar, tem uma vez de 15 dias, né? Depende do fluxo de leitura de vocês, para falar de outros livros, de outros autores nacionais ou internacionais, indicar livros. Hoje eu vou indicar séries só coreanas. Hoje você vai falar de filmes europeus. Sabe? Isso tem que ter, tá? E a vida pessoal, a mesma coisa. Sua vida, é tudo que acontece ao seu redor, por mais sem graça que vocês achem. Como é que eu criaria posts de vida pessoal pra Laura, que é a nossa persona? Falando muito da casa, de coisas relacionadas à casa, os filhos, criação de filho. Embora ela não tenha filhos, mas ela tem casa para manter, né? Então eu poderia fazer muito mais vida pessoal nos meus stories, né? Com coisas relacionadas a dicas caseiras que ela aproveitaria. Certo? Então eu acho que linha editorial é isso. Quando eu faço, gente, essa parte aqui pra cá. Isso aqui basicamente seria só o que eu precisaria ensinar vocês. O que é um temão, o que é o tema e o que é o teminha. Mas você vê que eu coloquei várias outras palavras aqui. Eu criei super um brainstorming para vocês entenderem como é que eu faço. Tem um vídeo lá no curso do Canva, vai ficar aqui no módulo de extras também, ensinando como é que eu pego um lançamento, o tema do lançamento e descubro ali pelo menos 50 ideias de conteúdo para ele.
É excelente aquele vídeo. Se vocês estão lá no curso do Canva, vocês já podem ver. Aqui ele vai entrar no módulo extra, tá? Com uma semana vocês têm acesso. Então é isso, né? Mas linha editorial são essas palavras-chave, essas ideias principais que você vai trabalhar no seu lançamento. É um livro histórico, então acho que história é uma palavra-chave, né? Principal. O meu storytelling de stories, né? Ele também vai ter que trabalhar muito com a ideia da história, né? De curiosidade sobre história. E aí, com essas ideias, principalmente, né, aqui de baixo, gente, que são os temas principais do livro. Faz parte do meu temão, tá? O meu tema é relacionado a tudo isso aqui embaixo, só que transportando para o universo geek. Filmes, séries, livros, músicas, artes. Ok? Então, nossa próxima aula vai ser de funil de vendas, que é esta pirâmide, só que ela invertida, e a gente vai falar não de conteúdo, mas da venda. Embora tenha ligação, certo? Eu vou transformar isso aqui em um slide que vocês entendem, um material de apoio que vocês entendem, e vou deixar aqui nessa aula esse material de apoio, beleza? É isso aí, até a próxima aula.